Eu, uma jovem executiva, bonita, morena, de 27 anos, 1,70 de altura, trabalhava há 3 anos em uma multinacional na área jurídica, conseguindo ganhar todas as causas jurídicas para a empresa. Me destaquei com esses resultados impressionantes, que salvaram milhões em processos que pareciam perdidos. Com isso, chamei a atenção do CEO da empresa, um homem de 55 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, atlético de forma que desafiava a idade, executivo de altíssimo nível com reputação impecável no mercado. Ele era casado, mulher linda frequentemente estampada em revistas de sociedade, 3 filhas igualmente deslumbrantes, e um homem acima de qualquer suspeita, conhecido por sua ética inabalável. Eu estava noiva há 2 anos, católica praticante, de família tradicional que valorizava a honra e compromisso acima de tudo, e começou as conversas que eu iria assumir a diretoria do setor jurídico da empresa, uma posição que praticamente nenhuma mulher da minha idade havia alcançado na história da companhia. Fiz a primeira entrevista com o vice-presidente. Foi o dia inteiro de sabatina técnica e consegui passar em todos os testes com louvor, impressionando até os mais céticos da diretoria. Chegou o grande momento. A última etapa era com o CEO. Marcaram o dia para uma sexta-feira às 3 da tarde. Me preparei obsessivamente para esse momento durante a semana inteira, revisando cada caso que já havia trabalhado, cada estratégia que havia desenvolvido. Eu e o meu noivo comemoramos antecipadamente na noite anterior, com jantar especial em nosso restaurante favorito. Ele me dizendo o quanto estava orgulhoso, o quanto eu merecia aquela oportunidade. Fui determinada e confiante para a entrevista final, vestindo meu tailleur mais elegante, um conjunto azul marinho que sabia que me favorecia, salto alto Louboutin que tinha economizado meses para comprar, cabelos impecavelmente arrumados em coque sofisticado, maquiagem discreta mas impecável, perfume Chanel que tinha sido presente de aniversário. Cheguei pontualmente no 30º andar onde ficava o escritório do CEO, um andar verdadeiramente impecável, elegante, algo realmente parecendo o cenário de cinema hollywoodiano, com vista panorâmica da cidade inteira se estendendo em todas as direções através de janelas do chão ao teto. O piso era de mármore italiano, as paredes decoradas com obras de arte contemporânea que reconheci de exposições, tudo respirando poder absoluto e sofisticação refinada. Fui recebida pela secretária dele, uma mulher de aproximadamente 40 anos, trilíngue, elegantíssima com aquele ar de quem guardava todos os segredos importantes da empresa, que me ofereceu água mineral importada e café expresso enquanto aguardava em uma antessala confortável com sofás de couro macio. Ao entrar finalmente na sala dele após ser anunciada e convidada a entrar, meu queixo quase caiu com a imponência do local. Era absolutamente maior que meu apartamento inteiro, impecavelmente decorado com bom gosto que respirava poder e sofisticação em cada detalhe cuidadosamente escolhido. Obras de arte originais nas paredes que reconheci de leilões famosos, mobília de designer escandinavo que eu só tinha visto em revistas especializadas de arquitetura, uma mesa executiva enorme de madeira escura e polida, que parecia ter sido esculpida de uma árvore centenária única, estantes repletas de livros encadernados em couro, troféus e reconhecimentos de décadas de carreira brilhante. E aquela vista hipnotizante da cidade inteira aos nossos pés através das janelas panorâmicas, fazendo você se sentir literalmente no topo do mundo. Ele estava de pé ao lado da janela quando entrei, de costas inicialmente observando a cidade lá embaixo, e quando se virou para me cumprimentar, fiquei momentaneamente sem palavras. Estava absolutamente impecável, usando terno de 3 peças em tom grafite que com certeza custava mais que o meu carro, talvez até mais que a entrada do meu apartamento, gravata de seda italiana em tom vinho escuro, abotoaduras que brilhavam discretamente e que suspeitei serem ouro branco real, sapatos ingleses polidos ao ponto de refletir luz. Os cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados para trás, revelando o rosto anguloso, com mandíbula forte, olhos cinzentos penetrantes, postura ereta e confiante de quem estava acostumado a comandar impérios. Eu já o tinha visto poucas vezes em reuniões gerais trimestrais e eventos corporativos de final de ano, mas sempre de longe, sempre cercado de executivos importantes, e sempre me falaram muito bem dele por colegas que o conheciam melhor. Um verdadeiro gentleman, diziam todos,
Respeitoso, justo, brilhante estrategista, líder inspirador. Ele veio em minha direção com aquele andar seguro e medido. Me cumprimentou com um aperto de mão firme, mas não agressivo. Voz profunda e agradável me convidando a sentar em uma das cadeiras de couro em frente à sua mesa, enquanto ele se acomodava na cadeira executiva do outro lado. Mesmo muito nervosa com a importância daquele momento e o que estava em jogo, eu segui confiante e firme, colocando minha pasta de documentos preparados ao lado, cruzando as pernas de forma elegante, mantendo postura ereta e profissional. A entrevista começou de forma completamente técnica e formal. Ele fazia perguntas perspicazes sobre casos específicos que eu havia trabalhado, questionando minhas escolhas estratégicas, testando minha capacidade de pensar sob pressão, avaliando como eu lidaria com cenários hipotéticos complexos. Eu respondia com precisão e confiança, demonstrando não apenas conhecimento profundo de legislação, mas também de como lei se entrelaçava com estratégia de negócios, apresentando minha visão de como o departamento jurídico poderia ser mais proativo ao invés de apenas reativo. Ele ouvia com atenção absoluta, fazendo anotações ocasionais em um caderno de couro sobre a mesa, seus olhos cinzentos me avaliando de forma que era intensa, mas ainda completamente profissional. Os primeiros 20 minutos transcorreram exatamente como esperado, seguindo o roteiro que eu havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes. Mas então, porém, em um determinado momento específico da entrevista, algo inexplicável e inesperado aconteceu entre nós dois. Eu realmente não sei explicar exatamente o que foi, como começou, ou quem iniciou, mas o ar na sala pareceu mudar sutilmente de densidade e temperatura. Talvez tenha sido quando ele me perguntou sobre minha capacidade de trabalhar sob pressão extrema e prazos impossíveis, e eu respondi olhando diretamente nos olhos dele, ao invés de desviar o olhar, segurando aquele contato visual por segundos a mais do que seria estritamente profissional. Ou talvez tenha sido quando ele elogiou uma de suas decisões estratégicas recentes sobre a aquisição que tinha lido nos noticiários, e ele sorriu daquele jeito que iluminou o rosto inteiro dele, revelando dentes brancos perfeitos e linhas de expressão ao redor dos olhos que de alguma forma o tornavam mais atraente ao invés de menos. E aquele sorriso durou frações de segundo, mais do que um simples agradecimento por elogio profissional exigiria. Mas aconteceu, inegavelmente. O clima começou a esquentar de forma sutil, mas progressivamente inconfundível, aquela tensão se instalando no ar entre nós. Comecei a reparar coisas nele que definitivamente não deveria estar notando em entrevista profissional para promoção. A forma como suas mãos grandes e elegantes seguravam a caneta, dedos longos e bem cuidados, mas obviamente fortes, o anel de casamento de ouro brilhando discretamente, a linha forte e masculina da mandíbula coberta por barba perfeitamente aparada, o movimento do pomo de Adão quando ele engolia entre frases, o perfume discreto, mas inconfundivelmente masculino e caro que chegava até mim sutilmente através da mesa quando ele se inclinava levemente para a frente para enfatizar um ponto. A forma como o colete do terno abraçava o torso dele, revelando ombros largos e cintura fina de quem claramente se exercitava regularmente apesar da idade. E começamos progressivamente a ficar mais descontraídos conforme a entrevista avançava, a conversa fluindo naturalmente para além do roteiro estritamente profissional que ambos tínhamos em mente. Compartilhando anedotas sobre casos difíceis, rindo de forma genuína de situações absurdas que ambos já havíamos enfrentado em tribunais, descobrindo gostos em comum sobre autores de direito que admirávamos, aquela química inexplicável e perigosa se instalando e crescendo entre nós a cada minuto que passava. Ele começou a me olhar de forma diferente, não mais apenas avaliando candidata, mas vendo mulher, e eu sabia que meus próprios olhos estavam traindo o mesmo interesse inadequado. Aquele calor subindo pelo meu pescoço que tinha certeza estava deixando minhas bochechas levemente coradas. Foi quando, de repente, a caneta Mont Blanc, cara que eu estava usando para fazer anotações em meu próprio caderno, escorregou dos meus dedos levemente suados de nervosismo e caiu da mesa de vidro lateral, rolando pelo piso de madeira polida, até parar exatamente entre nossas cadeiras. Ambos nos movemos instintivamente para pegá-la no mesmo momento, ele saindo rapidamente de trás da mesa executiva imponente, eu me levantando e me inclinando da minha cadeira. Ele chegou primeiro por estar mais perto,
Se abaixou com aquela elegância natural e atlética dele, pegou a caneta do chão, e quando se levantou segurando o objeto, nossos rostos ficaram a literalmente centímetros de distância, tão perto que podia sentir o calor emanando dele, tão perto que podia ver pequenas manchas douradas nos olhos cinzentos dele, tão perto que nossos olhares se cruzaram e se prenderam de forma que fez o tempo literalmente parar e o mundo desaparecer. Foi naquele momento eternizado e suspenso que tudo mudou irreversivelmente entre nós. Seus olhos cinzentos não eram mais profissionais ou avaliativos, mas carregados de algo intenso e primitivo, que eu reconheci imediatamente, porque sentia exatamente a mesma coisa refletida de volta. Aquele desejo proibido e avassalador que absolutamente nenhum de nós deveria estar sentindo, mas que era impossível de negar, disfarçar ou ignorar. Podia ver a luta interna acontecendo no rosto dele, todas as razões pelas quais aquilo era errado batalhando contra a atração inegável. A respiração dele ficou levemente mais pesada e irregular. A minha também estava acelerada de forma que tinha certeza ele podia ouvir. E então, sem palavras, sem decisão consciente de nenhum de nós, sem ninguém se mover primeiro, mas ambos se movendo simultaneamente, a distância minúscula entre nossos rostos simplesmente desapareceu. O beijo começou surpreendentemente suave e quase hesitante. Apenas lábios se tocando gentilmente, como se ambos estivéssemos testando se aquilo era realmente real ou se íamos acordar do transe a qualquer momento e voltar para a realidade. Mas no segundo que nossos lábios se tocaram completamente e aquele primeiro gosto se registrou, toda a hesitação e todo o controle evaporaram instantaneamente, como se nunca tivessem existido. O beijo se aprofundou rapidamente, se tornando urgente, desesperado, faminto, anos de tensão não reconhecida e desejo reprimido explodindo de uma vez só. A caneta que ele segurava caiu esquecida no chão, fazendo barulho que nenhum de nós registrou, porque suas mãos grandes encontraram minha cintura me puxando possessivamente para mais perto, eliminando qualquer espaço entre nossos corpos, e minhas mãos subiram automaticamente para o peito dele, sentindo os músculos sólidos e firmes sob as camadas de tecido caro do terno e do colete e da camisa. Depois, deslizando para cima até a nuca dele, dedos se entrelaçando e puxando aqueles cabelos grisalhos impecavelmente penteados, bagunçando completamente. Ele começou a me guiar para trás, enquanto continuávamos nos beijando com aquela intensidade crescente. E eu dei passos para trás, seguindo a pressão do corpo dele contra o meu, até sentir a borda sólida e fria da mesa executiva enorme contra minhas costas, me prendendo ali. E então, suas mãos desceram pelos meus quadris até minhas coxas, e ele me levantou com força surpreendente e facilidade que não esperava de homem de 55 anos, me sentando sobre aquela superfície de madeira polida, ficando posicionado perfeitamente entre minhas pernas que se abriram automaticamente para acomodá-lo. O beijo nunca parando, apenas se intensificando ainda mais. Línguas agora se encontrando e dançando em movimentos urgentes e famintos, que me faziam gemer baixinho contra a boca dele. Minhas mãos trabalharam quase freneticamente no nó perfeitamente feito da gravata de seda dele, dedos tremendo levemente, mas conseguindo desfazer, puxar, remover completamente o tecido, deixando cair esquecido no chão ao lado da mesa. Depois, os botões pequenos do colete, abrindo um por um com urgência, empurrando o tecido pelos ombros largos dele. Então, finalmente, os botões da camisa social branca impecável, abrindo, revelando pele bronzeada e o torso surpreendentemente atlético e definido que completamente desafiava a da idade dele, músculos do peitoral firmes, abdômen mostrando definição clara de quem se exercitava regularmente e com disciplina, alguns pelos grisalhos espalhados pelo peito de forma masculina e atraente. As mãos grandes e hábeis dele exploravam minhas costas por cima do tecido do tailleur, descendo pela curva da minha coluna, subindo de novo, dedos eventualmente encontrando o zíper lateral que mantinha a peça fechada, e sem precisar perguntar permissão que ambos já tínhamos dado mutuamente através daquele beijo, ele puxou o zíper para baixo lentamente, o som alto no silêncio da sala apenas quebrado por nossas respirações pesadas. Ajudei removendo os braços das mangas, deixando a parte de cima do tailleur cair para trás sobre a mesa,
ficando ali sentada apenas na blusa de seda branca que usava por baixo, que era fina o suficiente para revelar contornos da lingerie cara que tinha escolhido aquela manhã pensando que ninguém além de mim veria. Ele pausou o beijo por primeiro momento desde que tinha começado, se afastando apenas o suficiente para me olhar com aquela intensidade que fazia meu corpo inteiro reagir e pulsar. Olhos cinzentos escurecidos percorrendo lentamente cada centímetro visível de mim, com apreciação que era quase palpável, e eu me senti mais desejada naquele único olhar do que tinha me sentido em anos de relacionamento. E então ele estava beijando meu pescoço, lábios quentes e úmidos, trilhando o caminho desde a linha da mandíbula descendo lentamente, dentes raspando levemente a pele sensível, fazendo eu inclinar a cabeça para trás, dando mais acesso, mãos dele subindo pelas minhas costelas por cima da blusa fina. Cada toque dele deixava rastro de calor e formigamento, fazendo eu esquecer progressivamente e completamente onde estava, quem eu era supostamente ser, todos os compromissos e promessas que tinha feito, toda a educação religiosa que tinha recebido. Naquele momento existia apenas ele, apenas eu, apenas aquela necessidade avassaladora. Os botões delicados da minha blusa de seda foram abertos por aqueles dedos hábeis dele, um por um, tecido sendo afastado revelando a lingerie de renda cara cor nude que usava por baixo. E então, a blusa também foi removida completamente, caindo para se juntar à crescente pilha de roupas esquecidas. Ele continuou aquela trilha de beijos descendo pela clavícula, pelo espaço entre meus seios, enquanto mãos dele trabalhavam no fecho do sutiã nas minhas costas. E quando aquela última barreira também caiu, a forma como ele me olhou, a forma como suas mãos me tocaram com aquela mistura de reverência e desejo, fez qualquer último resquício de resistência ou culpa derreter completamente. O que aconteceu depois foi progressão natural e inevitável daquela paixão que tinha explodido tão inesperadamente entre nós. Ali mesmo naquela sala imponente, sobre aquela mesa executiva onde decisões que afetavam milhares de funcionários eram tomadas diariamente, com a cidade inteira se estendendo através das enormes janelas panorâmicas, como testemunha silenciosa do nosso segredo, nos entregamos completa e absolutamente um ao outro, de formas que absolutamente nenhum de nós deveria, mas que ambos desesperada e inegavelmente queríamos. Foi intenso de maneiras que transcendiam apenas físico, foi urgente, mas também estranhamente terno em momentos. Foi absolutamente errado em todos os níveis morais, mas se sentiu absolutamente certo e perfeito, de formas que desafiavam a explicação lógica. Ele me explorou com paciência que contrastava com a urgência inicial, descobrindo cada ponto que me fazia reagir mais intensamente, construindo o prazer em ondas progressivas ao invés de correr para a conclusão. Havia décadas de experiência naquelas mãos, naqueles lábios, naqueles movimentos. E aquilo se traduzia em atenção aos detalhes e capacidade de ler meu corpo, que nenhum homem mais jovem com quem eu tinha estado, incluindo meu noivo, jamais havia demonstrado. Ele me fez sentir simultaneamente completamente exposta e completamente segura, completamente desejada, de forma que ia além de apenas atração física para algo mais profundo e mais conectado. Quando finalmente nossos corpos se uniram completamente, eu estava além de qualquer pensamento racional, apenas sensação e emoção e aquela conexão intensa. E ele se moveu de formas que me levaram a lugares que eu honestamente nem sabia que existiam, construindo intensidade gradualmente, mudando ângulos e ritmo respondendo às minhas reações, aqueles olhos cinzentos mantendo contato com os meus mesmo nos momentos mais íntimos, criando vulnerabilidade e conexão que tornava tudo ainda mais intenso. Aquela mesa sólida de madeira que tinha testemunhado tantas reuniões importantes, agora testemunhava algo completamente diferente. E quando finalmente alcancei aquele pico de prazer, que me fez esquecer até meu próprio nome por longos segundos, ele não estava longe atrás, e a forma como ele me segurou através daquilo, a forma como sussurrou meu nome como se fosse oração, fez tudo ainda mais profundo e significativo do que apenas encontro físico. Ficamos ali por longos momentos depois, ainda entrelaçados, respirações gradualmente se normalizando, a realidade começando lentamente a se infiltrar de volta através da névoa pós-prazer. Quando finalmente nos separamos e começamos a nos recompor, vestindo roupas de volta em silêncio inicialmente constrangido, arrumando cabelos completamente bagunçados,
Ele tentando refazer o nó da gravata com mãos que ainda tremiam levemente. Havia peso de o que tínhamos acabado de fazer pairando entre nós. Ele voltou para trás da mesa executiva, se sentou naquela cadeira de couro, passou as mãos pelo cabelo tentando organizar, respirou fundo várias vezes como se estivesse se preparando para falar. Eu permaneci de pé do outro lado, recomposta externamente, mas internamente em turbilhão completo de emoções contraditórias. Finalmente ele falou, aquela voz profissional voltando, mas com leve tremor embaixo. A posição de diretora jurídica era minha, disse ele. Eu tinha demonstrado durante a entrevista todas as qualificações técnicas necessárias e mais. Tinha a visão estratégica que a empresa precisava. E seria anunciado oficialmente na reunião do Conselho Executivo na próxima segunda-feira. Mas ambos sabíamos que não era apenas sobre qualificações técnicas. Não mais. Nunca mais poderia ser apenas sobre isso. Saí daquela sala em estado de choque absoluto, ainda sentindo as mãos dele em minha pele, ainda com gosto dele nos meus lábios, ainda tremendo levemente nas pernas. Peguei o elevador particular descendo os 30 andares em transe, minha mente girando descontroladamente entre culpa esmagadora e uma satisfação profunda que não conseguia negar, não importa o quanto tentasse. Tinha traído meu noivo que confiava em mim completamente. Tinha cruzado todas as linhas éticas profissionais que sempre tinha respeitado religiosamente. Tinha me envolvido com um homem casado com família linda. Tinha feito literalmente tudo o que tinha jurado para mim mesma que nunca faria em nenhuma circunstância. Mas tinha conseguido a promoção que tanto queria e merecia. Tinha tido a experiência física e emocional mais intensa de toda a minha vida, que tinha reescrito completamente meu entendimento de intimidade e conexão. E a parte mais assustadora e desconcertante de tudo era que, apesar de toda a culpa católica que tinha sido programada em mim desde criança, uma parte significativa de mim não se arrependia nem um pouco do que tinha acontecido naquela sala. Nas semanas que se seguiram, assumi oficialmente a diretoria jurídica com cerimônia formal no auditório principal da empresa, discurso preparado, aperto de mãos e congratulações de todos os colegas e subordinados, meu nome e foto no comunicado interno. Terminei meu noivamento alegando honestamente que não estava mais pronta para casamento, que tinha percebido não ser justa com ele, quebrando o coração dele, mas sabendo que era o mínimo certo a fazer depois do que tinha acontecido. Depois de ter descoberto que era capaz de traição que nunca imaginei possível. E comecei lentamente o doloroso processo de entender e aceitar que, às vezes, a vida nos coloca em situações impossíveis, onde temos que escolher entre o que é moralmente certo segundo regras que nos ensinaram e o que é emocionalmente real segundo o que realmente sentimos. Entre o que deveríamos querer baseado em expectativas externas e o que genuinamente desejamos nas profundezas mais honestas do nosso ser. Aquela tarde na sala do CEO me ensinou lições que nenhuma educação formal ou religiosa jamais poderia ter ensinado. Me ensinou que somos infinitamente mais complexos e contraditórios do que nossas próprias regras autocriadas, que desejo genuíno não respeita conveniências sociais ou compromissos previamente estabelecidos, e que às vezes o momento mais errado sob todos os padrões externos pode paradoxalmente se tornar o mais transformador e definidor internamente. Não justifico moralmente o que fiz naquele dia, mas também não posso e não vou fingir que não mudou fundamentalmente e permanentemente quem eu sou e como vejo o mundo e relacionamentos e verdade versus aparências. Se você gostou dessa história que explora as complexidades profundas do desejo humano, das escolhas difíceis e moralmente ambíguas que todos eventualmente enfrentamos e dos momentos que nos transformam para sempre mesmo quando sabemos que são errados, não se esqueça de seguir o canal para muito mais relatos que desafiam o esperado e revelam as verdades inconvenientes e desconfortáveis que todos guardamos secretamente, mas muito poucos têm coragem de admitir abertamente. Deixe seu like se essa história conectou com você de alguma forma e comente qual tema ou situação você gostaria de ver explorado no próximo relato. Até a próxima confissão corajosa.